que você vai ver nesse vídeo não é uma recomendação de compra para o longo prazo. Algo que vai só se consolidar em anos, que pode te dar dinheiro só lá na frente e que você pode até esquecer se der errado. Se trata de uma aposta concentrada dentro do mercado de moedas digitais que pode te fazer acumular mais dinheiro do que você ganhou durante uma vida inteira em alguns meses. Eu estou falando da chance de multiplicar o seu dinheiro investido por até 100 vezes de uma tacada só. Da chance de acelerar em até 100 vezes o seu patrimônio acumulado. Da chance de, com pouco dinheiro, formar um patrimônio digno de aposentadoria. De poder ter renda pelo resto da vida em aplicações seguras como renda fixa. Tudo isso investindo em apenas uma aposta e melhor de maneira 100% automática. Que é isso que o sistema Soros vai te proporcionar. Você só vai precisar de poucos cliques para o sistema investir nessa e em outras apostas que ele está de olho. E você não vai precisar saber o momento de venda, porque o sistema faz isso de maneira automática. Além disso, você pode sacar o seu dinheiro a qualquer momento. Não é como se o seu dinheiro ficasse travado. É só apertar um botão e parar tudo, sacando tudo imediatamente. A gente não toca no seu dinheiro em momento algum. Seu dinheiro não fica com a gente, ele fica na sua conta. E as operações são todas feitas pelos Soros dentro da tua conta. E eu vou te mostrar isso em breve, fica tranquilo. Mas você precisa fazer isso no momento certo. E esse momento começa agora. Eu me chamo Walter Rebelo, eu sou desenvolvedor do sistema Soros e chefe do departamento de criptomoedas da maior casa de análise financeira da América Latina, a Empiricus Research. Esse talvez seja o comunicado e indicação de investimento mais importante que eu vá fazer na minha carreira. O sistema automatizado com o histórico mais lucrativo da Empiricus acaba de apontar compra em níveis máximos de sinal. Esses níveis de convicção não são inéditos. O sistema já identificou outras oportunidades similares no seu período de testes. O resultado desse alerta está aparecendo na sua imagem agora. Essa foi uma disparada de 45.000% em apenas 12 meses. Isso é o suficiente para multiplicar o teu dinheiro por 450 vezes. Para fazer R$1.000 virarem 450 mil, quase meio milhão. 2.000 virariam 900 mil. R$2.200 já teriam te deixado milionário. Isso em apenas 12 meses. Os indicadores do sistema apontaram agora compra em níveis similares a esse. A diferença é que pela primeira vez ele está apontando compra numa aposta muito específica. Uma aposta concentrada em um segmento de mercado relativamente desconhecido e que tem o potencial de disparar grosseiramente nos próximos 12 meses. Boa parte dessa disparada já pode acontecer, inclusive, nas próximas semanas. A gente está próximo de um fundo aqui. O Bitcoin já está nesse processo de formação de fundo, nos 84, um nível de forte acumulação, tanto de ETFs, os grandes fundos, e também das mineradoras. E o sistema ele acredita que nós estamos diante de um momento singular para investir no mercado. A gente está falando de uma janela de oportunidade muito rara. Um tipo de movimento que acontece 0,5% em bull markets, em ciclos como esse que a gente está vivendo agora. E em todas as oportunidades, valorizações muito intensas conseguiram ser captadas em muito pouco tempo. Mas não pelos motivos que você está pensando. No vídeo de hoje, eu não vou te mostrar criptomoedas disparando para todo lado. O Bitcoin renovando o máximo. Não vou te mostrar isso, até porque ele está ainda longe da máxima. Ou novas notícias de pessoas menos instruídas e mais jovens do que você ficando rica do dia para a noite, porque a gente sabe que isso aí não necessariamente é a coisa mais consistente a se fazer no mercado. Quando você vê esse tipo de coisa pipocando na tua frente, geralmente é um sintoma de que a gente está próximo do topo, aliás. Quando o cenário é muito óbvio, tudo já está precificado, o mercado já está super posicionado, mais do que deveria, inclusive, baseado no que vem pela frente. Se você é daqueles que só investe em cripto quando as criptomoedas estão estampadas na capa de jornal, o Bitcoin está renovando máxima, está passando no fantástico, tem um botão vermelho com um X na parte superior direita dessa página, nem sei para onde eu estou apontando, mas clica nele, sai do vídeo. Esse vídeo não é para você que gosta de comprar topo. Por que você não vai escalar o Everest? Que compra aí quando o cenário otimista já é óbvio demais e as coisas já dispararam. Esse vídeo é uma convocação para os corajosos e corajosas também. Para aqueles que sabem que dá sim para mudar de vida com pouco dinheiro nesse mercado. Lógico, tem que tomar risco e tem que tomar decisões certas com consistência. Essas pessoas, elas sabem que dá para mudar a realidade financeira das suas vidas com uma oportunidade muito bem aproveitada. Mas que essa oportunidade
ela só se dá quando o mercado está extremamente barato e descontado. Diante do momento mais incerto possível. Diante das piores e mais assustadoras notícias. Quando você não quer comprar, quando ninguém quer comprar, quando você está desanimado com o mercado, está cabisbaixo, preocupado, passando a mão na cabeça, a testa suando, esse momento, com certeza, é agora. O Bitcoin despencou dos 126 mil dólares e chegou a tocar os 80 mil, pela primeira vez em meses. Nunca teve tanta baleia de Bitcoin vendendo Bitcoin como agora. Tudo isso fez com que o índice do medo e ganância simplesmente fosse para quase zero. Níveis mínimos, visto apenas 3 vezes na história. Tem muita gente em dúvida. Tem muita gente com medo. Tem muita gente cheia de incerteza. Essas pessoas estão misturando emoção com investimento. Isso é um perigo. Será que chegou a hora de virar a mão? Ou será que vai cair mais? Eu te respondo. O momento de virar a mão é agora. E eu vou te provar isso com números. Eu vou te provar que se você tomar a decisão certa no dia 8 de dezembro, você pode nunca mais ter problema financeiro na sua vida. Você pode, inclusive, em apenas alguns meses, acumular um valor que você demoraria décadas para chegar. E eu não estou te falando isso porque eu sou um daqueles otimistas cegos, idealistas. O Soros, muito menos. Ele é um sistema frio e calculista que avalia números e toma decisões a partir deles. O Soros é um escravo daquilo que os dados mostram. Ele é um escravo da realidade, assumindo que os dados vão falar a verdade. Se os dados mostram que o mercado vai cair, ele se antecipa. Ele monta operações short ou ele fica em caixa quando ele tem um sinal mais neutro. E se o Soros acredita que ele pode subir, ele se posiciona comprando certas apostas no tamanho adequado. Isso é muito importante. Muita gente esquece que o tamanho da alocação é importante. Vou te dar um exemplo. Antes do Bitcoin cair para 84 mil, eu vim a público em um vídeo como esse aqui e alertei que isso podia acontecer. Teve um cara que zoou falando que ia para 55. Eu falei que era possível, mas não é provável. Entende? Eu sou um cara que eu amo ouvir takes contrarians. Eu sou um cara que eu amo ouvir uma perspectiva que diverge da minha. Eu amo. Eu me sinto mais inteligente quando eu faço isso. E eu queria ouvir o porquê que você acha que o Bitcoin vai cair para 55 mil. Você acha ou você tem alguma evidência de que isso vai ser realidade? Coisas podem acontecer. Eu posso chegar aqui e falar para você que o Bitcoin vai cair 90%, mas a probabilidade disso é mínima. O Bitcoin bateu 84 mil dólares. Depois, ele voltou para 91 mil. E aí, o sujeito que estava falando dos 30 mil, 55, sei lá quanto era, sumiu. Mas antes disso, o Soros montou operações short, ou seja, operações que vão ganhar com a queda de algumas moedas, ficou em caixa, podendo aqui comprar com uma bela grana uma volta do mercado e levou já um belo lucro para casa com essa queda. Agora eu estou vindo aqui de novo para te avisar. O Soros está montando uma compra em nível máximo para uma aposta específica no mercado de criptomoedas, mesmo com o Bitcoin despencando. Segundo os dados do robô e os nossos estudos, porque a gente sempre revisa o que o robô faz, ele pode disparar em breve. Mas fica tranquilo que eu não vou ficar aqui repetindo o clichê que você ouve aí no YouTube toda hora para tentar te convencer desse fato. Compra ao som dos canhões, venda ao som dos violinos, compra quando tem sangue na rua, venda quando tem festa. Ora, é muito fácil, né? Eu chegar aqui e falar, a única coisa que você tem que fazer é comprar barato e vender caro, né? Esses argumentos aí não provam nada e não convencem ninguém de verdade, a não ser quem já queira ser convencido. Quem disse que não pode cair mais quando já está desvalorizado? Pode sim. E quem disse que não pode subir mais quando já está ultravalorizado? É aquela velha história. Nada está tão ruim que não pode piorar. Ninguém quer pegar uma faca caindo, você vai cortar a mão. Esse tipo de clichêzinho barato não vai te provar nada, não vai te ajudar a tomar uma decisão. Se provasse, você já teria comprado. Todo mundo já teria comprado e ninguém estaria com medo. Se o medo está generalizado e você está com o pé atrás aí, é porque você acredita que pode cair mais. E essa é uma reação normal, racional da mente humana. Parabéns se você está pensando isso. Você está fazendo a primeira tarefa de um gestor, que é proteger patrimônio. É por isso que hoje eu vou te provar com dados que nós estamos diante de um raro momento de mercado que fez criptomoedas dispararem absurdos no passado. É isso que os números estão gritando agora. Claro, não existem garantias no mercado. Você precisa ter ciência disso, consciência disso. A gente está falando de um investimento que sim tem risco, mas eu vou te provar que essa é a última oportunidade de comprar o Bitcoin abaixo dos 100 mil dólares que você vai ter na vida.
Muito provavelmente. A última oportunidade que você vai ter de comprar outras criptomoedas pequenas, com muito potencial, com receita, com projetos sólidos, a preços ridiculamente baratos. Mas você não precisa acreditar em mim, não. Eu não vou te forçar a ficar do meu lado nesse ponto. A ideia com esse vídeo é fazer 1% do que esse cara fez nos Estados Unidos em 2013. O nome dele é DaVinci Jeremy. Ele é um youtuber bastante famoso nos Estados Unidos e ele cobre cripto há mais de 12 anos. O vídeo mais famoso do seu canal é esse aí que está aparecendo na sua tela. No dia 9 de maio de 2013, ele implorou para os seus seguidores comprarem ao menos $1 de Bitcoin. Tu sabe o quanto que o Bitcoin valia na época? $100. Hoje, mais de 90 mil dólares depois, mais de 900 vezes mais depois, R$1.000 investidos nesse dia teriam virado R$900 mil. R$2.000 teriam virado 1,8 milhão. 3 mil teriam virado 2,7 milhões. E por aí vai. Mais de 7 milhões de pessoas viram esse vídeo. Viram o vídeo desse maluco implorando pra galera comprar, mesmo que fosse $1 de Bitcoin. If you really want to become wealthy in the future, I would suggest you take $1 frickin' dollar. $1. Buy some Bitcoins, put it in a goddamn wallet, put it fucking away. Okay? I'm sorry for swearing, but you know what? It's just $1. Get some Bitcoins, put it away. Goes to nothing, who cares, right? You only spent $1. Right? You'll get a million Satoshis for $1, right? And the way I see it, that will be worth $1 million just for inflation once Bitcoin gets to where it's going to be. So it's up to you. You know what? I know you're not going to listen to that advice, most of you, and it's kind of sad because you know what? I was proud of the fact that once at least 5 people will become either millionaires or well off. Sabe quantas escutaram? Você sabe quantas investiram? Chutando alto, umas 1.000. Afinal, era só um cara na internet que você não conhecia, vendendo uma moeda que ninguém conhecia e ele estava querendo ganhar algo com isso, supostamente. Eu não vou escutar, não vou investir. Ainda mais depois de uma queda absurda do Bitcoin em 2013. Pensa só, se hoje o Bitcoin cai e já tem gente aí largando mão de tudo, afirmando com todas as palavras que tudo acabou, imagina naquela época. Aí é que acabou mesmo. O Bitcoin já tinha sido declarado morto umas 50 vezes já. Não era nem as 300 que a gente já viu hoje, ou mais de 600, nem sei, perdi a conta. Quem ignorou o alerta dele deixou uma grande oportunidade de compra passar. Já aqueles que escutaram tiveram a chance de ser os novos milionários de hoje. Uma das pessoas que pegou essa porrada em cheio, nem adulto era. Era esse jovem aí que tá na sua tela. O nome dele é Eric Finman. Na época ele era um adolescente de 16 anos que não queria ir para a faculdade e gostava de mexer no computador. Ele fez uma aposta com os pais dele. Se ele conseguisse conquistar $1 milhão antes dos 18 anos, ele poderia seguir com a vida dele sem os pais dando opinião em tudo. Mal criado esse rapaz, hein? Mas olha, os pais aceitaram. Parecia ser uma boa aposta. Como que um moleque de 16 anos ia conseguir juntar um dinheiro desse que os pais nunca conseguiram juntar na vida, né? O que os pais dele não imaginavam é que em um protesto o garoto escutaria sobre o Bitcoin pela primeira vez. Depois ele aprofundou no assunto, olhando uns vídeos. Talvez ele tenha visto inclusive esse aí do cara recomendando para comprar $1. Ele estudou muito, ele investiu $2 mil que a sua avó tinha dado para ele de aniversário para comprar Bitcoin. O resultado está aí na sua tela. Ele passou da barreira de $1 milhão e acumulou vários milhões. Em apenas alguns meses ele conquistou mais do que os pais dele haviam conquistado durante anos de trabalho duro. Ele era mais inteligente do que eles? Talvez não, né? Mesma genética. Mas ele fez um investimento assimétrico no momento certo. E outra coisa, ele geriu o risco também. Ele poderia perder $2 mil. Ele é um rapaz jovem, ele não vai quebrar, bora com os pais. Já se ele ganhasse, ele ficaria milionário, como foi o que de fato aconteceu. E ele não foi o único a investir nesse mercado em um momento similar ao de agora. Ao longo do tempo, o mercado de criptomoedas foi abrindo mais oportunidades de compra. E quem soube aproveitar, conseguiu conquistar em pouco tempo a fortuna de uma vida. Pessoas de todas as idades, de todas as situações financeiras, de todos os níveis de conhecimento, mudaram a vida financeira não porque eram mais inteligentes ou mais preparados. Eles mudaram de vida por um simples fato. Eles tomaram a atitude certa no momento certo. Você pode falar que foi sorte. Talvez tenha sido mesmo. Mas, sinceramente, nada disso importa. Depois que você fica rico, se você não fizer nenhuma agada, não tem mais volta. Hoje, toda essa turma tem mais dinheiro do que 99% das pessoas ao redor do mundo.
mais dinheiro que talvez você tenha, mais dinheiro que talvez eu tenha. Tudo porque elas tomaram ação no momento certo. Para mim, as pessoas podem ser divididas em dois grupos. Aquelas que, mesmo com medo, mesmo com receio, agarram as oportunidades com as duas mãos quando ela aparece. E tem aquele outro grupo de pessoas que passam a vida inteira reclamando que nunca tiveram oportunidade e quando a oportunidade aparece, elas não fazem nada. Esse segundo tipo tá lá nos comentários do vídeo do Da Vinci chorando por não ter aproveitado. Tá lá nos comentários do vídeo da Empíricos também, falando que queriam ter visto esse vídeo mais cedo, que teriam tomado atitude naquele momento. Não teriam, não. Sabe como é que eu sei disso? Essa mesma oportunidade tá na frente dessa galera de novo, tá na sua frente de novo. Dessa vez, não para investir em Bitcoin, que já ficou grande demais, mas para investir em uma aposta menor, com potencial de multiplicação assimétrico. Você sabe o que a maioria vai fazer? Vai fazer nada. Vai comentar aqui embaixo, vai achar que eu tô falando besteira, tá tudo bem. Eu aposto que a maioria dessas pessoas que tá vendo esse vídeo vai fazer dessa oportunidade mais uma das várias que elas perderam na vida. Vão deixar a vida levar até os 50, 60, 70 anos, sem que eles tenham o verdadeiro controle financeiro das suas vidas. Sem que eles tenham propriedade e liberdade de verdade. No dia 8, você vai tomar uma decisão que vai além de investir nessa aposta ou não. Você vai entender que tipo de pessoa você é. Ou melhor, o tipo de pessoa que você quer ser. Que você acredita ser. A que compra quando todo mundo está comprando, Maria vai com as outras. Ou aquela pessoa que quando ninguém quer, quando todo mundo duvida, ela mantém a solidez dela, ela mantém a ideia dela, a cabeça dela alinhada. E aí ela vende para quem chega atrasado. Walter, você, que tipo de pessoa você é? É fácil falar, né, para comprar na queda, mas você está comprando? Um dos meus economistas favoritos, Nassim Taleb, tinha uma frase muito legal que corresponde a essa pergunta. Não me fale onde colocar o meu dinheiro, me fale onde está o seu dinheiro. Quer saber o que eu e o Soros estamos fazendo agora com o nosso dinheiro? A maior aposta de todas. Eu pessoalmente tenho aportado R$500 mil seguindo as operações do Soros. Se você fizer esse valor vezes 100, você vai entender que eu não estou nesse mercado para ganhar baixo. Eu sei que os momentos para mudar de vida são momentos que nem esses. E essa é só a minha aposta. Sabe o quanto tem aportado no Soros de investidores que já estão comprados nessa aposta? $1.300.000 em uma conta e 342 mil em outra. Mais de R$9 milhões estão em jogo nesse exato momento no mercado. Boa parte desse valor está concentrado em uma aposta que pode ter um retorno de 9.900%. E nós não somos os únicos que estamos fazendo isso, não. A nossa aposta é muito pequena, perto de grandes investidores. Uma baleia de Bitcoin fez uma aposta de $1,7 bilhão, cravando que o Bitcoin chega no dia 25 de dezembro a $118 mil. Este outro youtuber conhecido nos Estados Unidos vendeu a casa e o carro, investiu tudo no mercado de cripto. Claro, eu não estou te recomendando, aliás, eu estou desencorajando você ativamente de fazer isso. A ideia aqui, como eu já tenho dito, é você utilizar pouco dinheiro, uma grana que você topa arriscar, para fazer isso virar muito. Aproveitar a convexidade, a assimetria desse mercado da melhor forma. Mas o que eu quero te provocar aqui é a seguinte pergunta. Por que tá todo mundo fazendo isso agora? Pode ter certeza que a gente não iria fazer esse alarde todo aqui para investir essa quantidade se a gente não tivesse convicto de que as chances aqui são muito boas. Talvez você não conheça a Empíricos, mas nós somos a maior casa de análise financeira da América Latina, há 16 anos. A gente tem mais de 1 milhão de pessoas que se cadastraram para receber as nossas indicações de investimento. São mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. São mais de 1 milhão de seguidores no Instagram também. São milhões de pessoas, e não bots, tá? Que acompanham o nosso trabalho. Milhões de pessoas que decidiram confiar na gente ao investir o dinheiro que elas suaram muito para conquistar nas nossas recomendações. A gente sabe o peso que tem cada recomendação que a gente dá aqui. E a gente só chegou nesse patamar de sermos a maior casa de análise da América Latina, com sede em um escritório físico na Faria Lima, Centro Empresarial do Brasil, porque nós somos muito bons em uma coisa em particular: gerar dinheiro com recomendações. E bastante dinheiro.
especialmente no mercado cripto. A gente já teve recomendações que superaram 30.000%, que superaram 10.000%, que superaram 1.000%, por aí vai. Muita gente já ficou milionária com as nossas indicações. É o que eu acho que pode acontecer agora, de novo. Fazia muito tempo que o Soros não apontava compra em um nível tão elevado quanto esse. E como esse seguidor diz, quando o Soros recomenda, é lucro na certa. Eu diria na certa, eu gosto de ser mais humilde e falar que é um lucro provável. Ele é um robô com o histórico mais lucrativo da Empíricos e só tem tanto dinheiro investido nele porque a gente confia muito em como ele funciona. A gente monitora para ver se ele funciona bem e para ver os resultados correntes em todos os ativos que ele está operando. E só confiamos muito nesse funcionamento porque ele já gerou muito dinheiro com as suas operações e tem o potencial para gerar muito mais. Já foram mais de 2 milhões de reais de lucro distribuídos ao todo para o restrito grupo de investidores que copiam suas operações automaticamente. Eu brinco, inclusive, que o Soros é uma das maiores pagadoras de dividendo do mundo. Obviamente, o Soros não é uma empresa, então ele não paga dividendo. Mas você entendeu. Mas como que ele faz isso? Ele encontra, compra e vende as melhores criptomoedas, as melhores oportunidades para quem segue as suas indicações. Por exemplo, em 2024, o Soros detectou um sinal de tendência em uma criptomoeda chamada Virtual, com níveis similares ao que ele está identificando agora. Em janeiro de 2024, ela valia apenas 4 centavos de reais. No final daquele ano, ela já valia 30 reais. Quem encontrou essa criptomoeda, comprou e segurou, conseguiu multiplicar o seu dinheiro por 300 vezes em 12 meses. Muito bom, né? Pô, fora da curva, sensacional. Mas o Soros consegue extrair ainda mais sumo dessa fruta aí. O sistema entregou um retorno que superou esse aí no seu período de teste. Com essa mesma moeda, no mesmo período de 12 meses, ele entregou 44.404% de retorno, o que seriam 14.000% a mais que a estratégia do buy and hold. Como que ele conseguiu fazer isso? Como que ele tornou R$1.000 440.000 12 meses depois? Ele conseguiu fazer isso porque o sistema Soros ele não se limita a estratégias que ganham apenas com a subida. Ele também pode ficar fora do mercado, se ele estiver mais neutro, ou ele pode ganhar com a queda do mercado abrindo operações short. Ao longo do tempo, quando o sistema acredita que criptomoedas podem cair, isso pode ser no nível geral ou no nível específico, ele monta uma operação vendida ou simplesmente ele fica de fora, dinheiro. Dessa forma, ele pode ganhar com a queda do ativo ou simplesmente evitar perdas, o que é talvez o mais importante. Em outras palavras, ele pode maximizar lucros e diminuir prejuízo, diminuir volatilidade. Eu vou te dar mais um exemplo. O mesmo aconteceu com a criptomoeda Solana em 2021 e 2024. A criptomoeda Solana se valorizou 9.600%. 9.689%, para ser mais exato. Mas, se você tivesse utilizado o Soros, ele teria te entregue um retorno 13.527% maior no teste. Ao todo, foram 23.200% de retorno. O suficiente para multiplicar o seu dinheiro por 232 vezes. Tudo porque ele conseguiu encontrar os momentos ideais de compra e venda ao longo desse período. De novo, diminuindo o risco e aumentando lucratividade. E esse foi só um dos 104 acertos do Soros ao longo do tempo. Retornos que variam de 100%, 500%, 1.000%, 10.000% e até 45.000%, como o que você pode ver aqui agora. Isso significa que ele só acerta? É óbvio que não. Ele também erra. E eu faço questão de mostrar todos os erros do Soros. O maior deles foi de 37%. Isso significa que se você tivesse investido R$1.000 nessa operação, o Soros teria te entregue R$630. Isso dói? Pô, lógico que sim. Eu não gosto de perder dinheiro. Tu não gosta de perder dinheiro. Mas concorda que também não te quebraria, né? Essa é a beleza do Soros e do mercado de criptomoedas. A assimetria, a diferença entre o seu potencial de ganho e o seu potencial de perda. Você só pode perder 100% do seu investimento, no pior e mais improvável cenário. Que fique claro que isso nunca aconteceu com o Soros. Mas nos cenários mais agressivos, nos maiores alertas que o Soros já deu, você poderia ter multiplicado seu dinheiro por 450 vezes. Você trocaria a chance de investir R$1.000 e poder perder 370, mas em troca de poder ganhar 450 mil? Tá entendendo a simetria das coisas? Se sim, esse vídeo é para você. Você está diante do melhor momento possível para fazer isso.
O Bitcoin está apresentando uma diferença entre o preço atual e o seu pico de performance de 30%. Esse é um momento raro que acontece em apenas 0,5%, não é nem 1%, é menos que 1% das vezes em um bull market. Ou seja, se você tem 1000 dias, somente 5 desses dias teriam sido dias como os dias de hoje. Claro, eu sei, ninguém está aqui para falar de 30%, que são valorizações boas, estamos aqui para falar de valorizações assimétricas. O que importa nessa história é o que aconteceu com as moedas menores depois que o Bitcoin subiu. Se você investir nas moedas corretas, você pode pegar retornos de 100, 200, 300 vezes, quem sabe até mais, do que o Bitcoin entrega. Por exemplo, lembra de Virtuals? A moeda que o Soros fez um disparo de compra, 45.000%. Dá uma olhada no quanto que o Bitcoin subiu nesse mesmo período, 131%. 345 vezes menos, aproximadamente. Quem fica esperto nesses momentos de virada de chave são aquelas pessoas que conseguem capturar lucros muito robustos em pouco tempo. E os dados estão nos mostrando que a gente está diante de um momento como esse, de virada de chave. Quem sabe até de superar patamares extraordinários que a gente já viu no passado. Beleza, mas que dados são esses que estão apontando para um momento de virada de chave? Para você saber a solução do que pode fazer o Bitcoin disparar, vamos primeiro recapitular e entender qual foi o problema que fez ele cair. Vamos voltar alguns meses aqui no passado. Entre 2023 e 2025, o Bitcoin apresentou um forte movimento de valorização que o fez superar a sua máxima histórica. Ele quebrou a barreira dos 126 mil dólares pela primeira e única vez na história. Outras moedas menores aproveitaram dessa valorização para subirem ainda mais, ou seja, tinha mais gente comprando essas moedas porque estava topando o risco, estava vendo o mercado comprando esse risco. Ou seja, nessa época, a euforia estava tão grande que 1.400 milionários eram formados todo dia. Tinha moeda subindo, 10.000%, 20.000%, 30.000%, por aí vai. Para você ter ideia, aqui na Empíricos a gente recomendou uma moeda que em apenas 5 dias fez muita gente ganhar muito dinheiro. Tá aí os depoimentos. Mas de repente, o Bitcoin perdeu esse patamar dos 100 mil dólares e despencou para os 81 mil. Essa queda teve um motivo específico chamado liquidez. Liquidez nada mais é do que a facilidade com que pessoas e empresas têm de arcar com suas dívidas. Ou seja, o quão fácil tá de você pagar a conta. E aí você pode pensar, em algumas coisas que te ajudam a fazer isso. Como por exemplo, dinheiro espécie e crédito barato. Ou seja, juros. Você já deve ter ouvido falar disso. Quem controla juros é o Banco Central de cada país. Por exemplo, aqui no Brasil, quando o Banco Central vê que a gente está entrando em um período de recessão, o que ele faz? Ele pode aumentar a quantidade de dinheiro que existe, quantidade circulante. E por que ele faz isso? Para estimular a economia. Mas como que o Banco Central pilota os juros? Olha, tem uma complexidade e a gente vai dar uma resumida aqui em como ele faz isso. Existem várias formas, mas a principal delas é a taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, menor é o incentivo das pessoas e empresas para investirem em algo mais arriscado e ficam na renda fixa. Você já sabe disso. O Brasil tem um juro de 15%. Você tem um governo te oferecendo um título com grande liquidez que vai te entregar 15% ao ano. Mais de 1% de liquidez ao mês, sem risco. Óbvio, risco do governo quebrar e te dar calote, o que a gente assume como sendo um risco pequeno. Se é, se não é, faça conta. Para que querer investir em uma coisa mais arriscada como Bitcoin e criptomoedas? Não tem para quê, né? Além disso, as moedas também passam por momentos de dificuldade quando o juro está muito alto. O empréstimo para crescer, para manter operações e novos investimentos, fica cada vez mais caro, o que resulta em mais desemprego. Tem menos gente arriscando. Não tem por que você arriscar tanto se o governo está pagando tão bem. E por sua vez, mais desemprego significa que mais pessoas têm menos renda para gastar. Se mais pessoas têm menos renda, o consumo diminui. Menos gente querendo investir. Por isso que o cenário de juro alto, especialmente dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo e o que eles fazem lá meio que é exportado para o resto do mundo, é extremamente negativo para todo ativo de risco, incluindo Bitcoin, incluindo todas as outras criptomoedas. Historicamente, quando o juro sobe ou a perspectiva de que ele vai subir no futuro próximo se torna real, as criptomoedas e ativos de risco despencam. Já quando o juro cai,
ou se tem uma previsão dele continuar caindo, o mercado tende a sustentar um nível, a sustentar uma tendência de alta ao longo do tempo. Foi o que aconteceu desde 2023 até agora, no final de 2025. A gente viveu um momento de verdadeira euforia nesse mercado, como eu já te disse. Mas entende uma coisa, essa tendência de longo prazo ela tem chacoalhos no meio do caminho, né? Se fosse possível investir em Bitcoin de uma maneira tão, sem volatilidade, eu até preferiria, mas não tem como. Mas essa expectativa positiva ela foi freada, pelo menos momentaneamente, depois que o presidente do Banco Central americano anunciou que o último corte de juro desse ano não estava garantido. As previsões no mercado de apostas e no mercado de juros, que já apontavam ali algo próximo de 100% de chance de termos um corte em dezembro, foram para 20%. Do nada. De um dia para o outro, os investidores passaram de certeza que teriam corte, que o balanço das suas empresas já estava ali todo alinhadinho para o ano que vem, e agora não, agora algo mudou. O mercado reprecifica esse movimento. Com isso, o Bitcoin sofreu uma das maiores liquidações da sua história. A gente voltou para a marca dos 84 mil dólares em apenas uma semana. E outras criptomoedas menores despencaram ainda mais. O que nos leva para o dia de hoje. Hoje, na data em que eu gravo esse vídeo, o mercado voltou a acreditar com uma probabilidade de 87% de que teríamos corte de juros daqui a uma semana. Mas o que mudou desde então? E o que diz que esse número não vai voltar a mudar de novo? Como eu já falei aqui, nada é certo. Mercados são mecanismos complexos, o que é bom de certa forma. Porque se tudo já tivesse sido precificado, o Bitcoin já estaria acima de 100 mil dólares de novo. A gente pode ganhar dinheiro na incerteza e também no momento dessa indefinição que a gente está vendo agora. Claro, fazendo um investimento amparado em dados e não em apostas, gerindo risco, gerindo volatilidade. E os dados me mostram que esse juro tem sim tudo para cair, fazendo com que o mercado de cripto possa disparar novamente e todo aquele movimento que eu te mostrei aqui em 2023 e 2025 se repita. Mas que dados são esses? O que fez o presidente do Banco Central americano dizer que o corte não estava garantido foi por falta de dados para a tomada de decisão. O governo americano entrou no chamado shutdown, que nada mais foi do que uma greve. Todos os servidores públicos pararam de trabalhar pelo maior período da história, mais de 40 dias. Por que eles pararam de trabalhar? Basicamente porque o teto da dívida estourou e agora eles têm que se programar para emitir mais dívida. Essa situação prejudicou a coleta de dados essenciais que o Banco Central usa de insumos para tomar decisões a respeito da economia, de acordo com o seu mandato duplo, que é o quê? Inflação na meta e emprego estável. Mas o shutdown acabou. Os dados vieram bastante favoráveis para um novo corte. E não sou só eu que estou falando isso. Foi uma declaração de 2 diretores do próprio Banco Central americano. Segundo esses diretores, o mercado de trabalho está fraco e a economia precisa de mais estímulo. Em outras palavras, a economia precisa de mais dinheiro, o que se traduz em mais cortes. Por quê? Porque isso vai facilitar prover crédito mais barato, podendo provocar altas expressivas no mercado de cripto. A reunião acontece no dia 10 de dezembro, apenas 2 dias depois do nosso vídeo final, em 8 de dezembro. Você pode até esperar um momento para você estar certo de que agora é o momento de eu comprar, mas talvez aí o movimento já tenha sido precificado. Eu estou te dando uma chance de investir na principal aposta do Soros antes que isso possa acontecer. O sistema prevê isso com probabilidade, com gestão de risco. Você vai ter a chance de investir nessa aposta antes que ela possa disparar até 9.900% a partir dessa data. Cabe a você decidir se você quer aproveitar essa oportunidade ou se você vai deixar mais uma chance de mudar de vida passar na sua frente sem você fazer nada. Eu estou posicionado, os investidores que nos seguem estão posicionados e agora eu quero saber, você vai se posicionar ou não vai tomar nenhuma ação? Não precisa responder agora. No dia 8 de dezembro, você pode me dar essa resposta. Eu te espero lá.